Fala, tu concurseiro, fala, tu concurseira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma Teoria Comigo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é professor Aureno Marques e eu estou aqui mais uma vez trazendo mais teoria para você, mais conhecimento aplicado para a sua prova. Vamos trabalhar agora uma lei muito especial para a Guarda Municipal de Araquari, que é o regime jurídico único dos servidores do município de Araquari. Não é uma lei específica da Guarda Municipal de Araquari, é do município de Araquari. Então podemos dizer, inferir, que é uma lei um pouco mais genérica a respeito dos servidores públicos. Logicamente que muitos dos ditames, muitas regras serão aplicadas também aos guardas municipais, ok? Mas é importante que você saiba que no seu estatuto, no regulamento específico da guarda, podem ter mais disposições e não está errado, só está complementando algo que está por base, no caso aqui, o próprio regime jurídico dos servidores públicos do município de Araquari. Venha junto comigo aqui, Guarda Municipal de Araquari, na sua tela, tá aqui meu Instagram, prof.aurenomarques. Caso você queira entrar em contato, pedir algum conselho, alguma ajuda, tirar alguma dúvida, fique tranquilo que eu dou o maior valor a responder aos alunos. Inclusive, se você falar comigo, se prepare, porque eu mando áudio, eu respondo, eu faço realmente ali uma aula para você. Até porque você merece aqui, você já adquiriu, você já faz parte da família Implacável Concurso. Beleza? Vamos comigo então. Regime jurídico, título 1, vai iniciar com as disposições preliminares. É importante que você entenda para que serve um regime jurídico. Regime não é somente aquele que você faz para emagrecer, mas também regime jurídico, no caso aqui, são regras, tá? São regras, são caminhos legais, são diretrizes de certas profissões. Então, quando eu falo regime jurídico de servidores públicos do município de Araquari, eu estou tratando, por exemplo, de direitos, de deveres, de obrigações, falando sobre proibições, falando sobre as promoções, falando sobre a carreira. Então, nós vamos aqui adentrar realmente na sua caminhada no concurso público. O que é que você vai fazer, quais são as atribuições, quais são os seus direitos como servidor público de Araquari. Lembrando, não é específico da Guarda Municipal, mas está presente no edital e sim, vai ter questão, então presta atenção. Vamos lá. Artigo 1º. O regime jurídico de servidores públicos de Araquari, do poder executivo, logicamente, faz parte aqui então do poder que executa, que administra o município de Araquari, legislativo e das autarquias, porque faz parte dos poderes também, bem como das fundações públicas instituídas e mantidas, é o estatutário. Ou seja, o nosso regime jurídico, administrativamente falando, é o regime estatutário. Ou seja, terá uma lei que virá para cada um dos cargos públicos do Poder Executivo, Legislativo, das autarquias e das fundações públicas e vai regular a ação e a situação de cada um daqueles servidores. Por isso que nós temos a regra geral, que vai servir de base, que é o regime jurídico, e depois vem as específicas de cada instituição, de cada órgão. Vamos, considera-se servidor público a pessoa que está legalmente investida em cargo público. Como que você realmente, legalmente se investe em cargo público? Você faz um concurso público, você passa no concurso público, faz as fases, passa nas fases, e agora você faz o curso de formação, e depois do curso de formação, que é o comum que acontece, você irá ser nomeado, que é a forma de provimento originária. Depois você tomará posse e será investido assim no cargo público, passando pelo estágio probatório, que é um período de avaliação, e logo após adquirir a sua tão sonhada estabilidade jurídica. Vamos, cargo público, uma definição sempre é passível de questão. Cargo público é criado por lei. Atenção à palavra lei. Com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres públicos, autarquias e suas fundações, instituídas e mantidas por este, cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, direitos, atribuições e responsabilidades. 2 pontos importantes sobre a definição de cargo público. Primeiro, a sua criação ela vem através de lei. Não é decreto, não é portaria, é lei. E sempre que você encontrar a palavra lei sozinha, solitária, assim como está no artigo 3º, estamos tratando de uma lei ordinária, ok? E o cargo público é justamente a caixinha que vai conter quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, quais são as suas atribuições e as suas responsabilidades. Então você vai perguntar para o seu colega, qual é o seu cargo público? Ele vai falar, eu sou analista tributário, eu sou analista judiciário, eu sou guarda municipal. E quando você fala, eu sou guarda municipal, você automaticamente está trazendo para você os deveres, direitos, atribuições e responsabilidades de um guarda municipal. 4.
Vencimentos do cargo corresponderão às referências básicas previamente definidas em lei. Precisa marcar isso aqui? Não. Eu só vou marcar aquilo que é importante para fins de prova. Artigo 5º. Os cargos públicos serão considerados de carreira, confiança, comissão e agentes políticos, assim considerados em lei. Atenção ao parágrafo único. As carreiras, que vai ser você, serão organizadas em grupos de cargos, dispostas de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do grupo ocupacional, do órgão ou entidade. Meu filho, preste atenção, você fará parte de um cargo público de carreira, ou melhor falando, um cargo público efetivo de carreira. Você irá fazer concurso público, irá passar pelas fases, irá passar pelo crivo do estágio probatório para adquirir a sua estabilidade jurídica. No caso, por exemplo, de carreiras de confiança ou de cargos em comissão e agentes políticos, não há a questão da estabilidade, não há a questão do concurso público. Eles não precisam, bastam ser indicados ou, no caso aqui dos agentes políticos, eleitos. Então não há uma seleção, como é o concurso público. Então é importante você saber essa diferença. Carreira de confiança e carreira de cargo em provimento em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, os secretários de saúde e secretários de segurança pública são pessoas ali que têm um conhecimento específico, que têm uma formação, que têm um aproveitamento para o município, então ele é escolhido pelo chefe do Poder Executivo para servir como secretário de determinada instituição, de determinado pilar da sociedade, segurança, saúde, educação, economia, ciência e assim por diante. Artigo 6. Quadro, mais uma definição que é passível de questão. É um conjunto de cargos de carreira, ou seja, você tem um cargo de guarda municipal, ou seja, você faz parte do quadro de pessoal da guarda municipal. Dentro desse quadro de pessoal, tem vários cargos de guarda municipais, que são os famosos níveis, que são ali as promoções verticais, horizontais. Geralmente as guardas se dividem como? Em guarda primeira classe, segunda classe, terceira classe, e aí geralmente tem os inspetores, depois tem os comandantes, subcomandantes. Então são os cargos que fazem parte do quadro da guarda municipal. Por exemplo, nós temos aqui o quadro da Implacável Concurso. Aí temos os professores, aí temos a Camila no financeiro, aí temos o Elias, o professor Elias, na parte de administração, do CEO. Então o nosso quadro implacável é esse. E os cargos? Tem um professor, tem um financeiro, tem um técnico, tem a pessoa que grava, tem a pessoa que edita, tem a pessoa que faz besteira e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. 7º artigo, sobre o nosso ingresso no serviço público, que você já deve saber. Lembrando que aqui nós estamos tratando de uma regra geral para o município de Araquari e não especificamente para a Guarda Municipal, que podem conter outros requisitos a mais. Veja bem, primeiro, para ser servidor público em Araquari, você precisa ter uma nacionalidade brasileira, ou seja, ser brasileiro nato ou naturalizado, ou equiparado ao estrangeiro, conforme a lei. Ter gozo dos direitos políticos, com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido, seja médio, fundamental ou superior, e os requisitos especiais para o seu desempenho, por exemplo, quando se necessita de um curso técnico, que pode acontecer também em alguns cargos do município. 5. Registro em órgão de classe, quando for o caso. Lembrando, tá, que podem ter mais requisitos que vão ser tratados no seu edital. 6. Boa saúde física e mental, no nosso caso do guarda municipal é necessário, porque você vai fazer o TAF, vai fazer os exames médicos e também os exames psicológicos. Habilitar-se previamente em concurso público para os cargos em carreira e ter idade mínima de 18 anos para ser servidor público na data da inscrição do concurso público. Lembrando que a guarda municipal, por exemplo, pode trazer uma idade máxima para o concurso público, tendo que justificar sobre o cargo e a idade máxima. Não é simplesmente colocar 40, 50, 35, 30. Tem que ter uma justificativa baseada na exigência do serviço público como guarda municipal daquele município, ok? Atenção a algumas observações que eu resumi para você, porque eu te amo, cara. Veja bem. Primeiro, o rol pode ser acrescentado para suprir necessidades dos órgãos, ou seja, o rol que ele está falando são os rol dos requisitos. Podem trazer mais exigências. Por exemplo, CNH, altura, cursos. Cara, já tem guarda municipal que pediu o curso de vigilante, para você ter uma ideia. Atenção, pessoas com deficiência, PCD, possuem, por regra, por direito, no mínimo, 10% das vagas afins dos concursos públicos, ok? Quem é o responsável por dar provimento? O que é provimento, professor? É aquela pessoa que vai assinar a sua posse no cargo público. É ato do prefeito municipal, que é o chefe do poder
executivo. E qual é o momento da investidura? Eu já tratei disso no comecinho da aula. É o momento da posse. A posse é o momento que você diz sim. Sabe o casamento que o padre pergunta? Você aceita a sua esposa na saúde, na doença, com as obrigações, com as atribuições, com as responsabilidades? Sim, ali você acabou de tomar posse do seu casamento. Da mesma forma, você tomará posse do seu cargo público, resistindo, aliás, não resistindo às atribuições, às completudes, às complexidades, às competências. Você aceitará tudo no dia da sua posse. Inclusive, é uma parte importante da nossa lei. Então, eu quero que você coloque a sigla PQP, Passível Questão de Prova, porque lá na frente iremos trabalhar sobre a posse, que é uma forma de provimento muito importante, principalmente em relação aos seus requisitos e aos seus prazos também. Vem comigo, meu filho. São formas de provimento dos cargos públicos. Temos a nomeação, que aqui dentro terá também o que eu falei para você sobre a posse e sobre o exercício. Teremos a readaptação, a reversão, reintegração, cadê, meu Deus do céu? Recondução e aproveitamento. O que é importante você saber a respeito das formas de provimento? Primeiro, entenda o que é uma forma de provimento. São as movimentações que acontecem dentro do cargo público com o servidor. Por exemplo, quando você é colocado ou retirado ou recolocado no serviço público. De novo, quando você é colocado, retirado ou recolocado no serviço público. Por exemplo, quando você passa no concurso público, que vai acontecer com você daqui a pouquinho, você será colocado, inserido no concurso público. Então, você passará pelo crivo da nomeação, da posse, do exercício, a forma de provimento. Se você, Deus me livre, sofrer um acidente, perder as duas pernas e não puder mais trabalhar da mesma forma, você pode ser readaptado, ou seja, você vai ser recolocado em outro localzinho bom para você trabalhar. Se você aposentar, por exemplo, e depois de algum tempo você fizer um exame que considera que a sua aposentadoria não precisa mais estar em voga, você pode voltar, você vai ser revertido. Se você passar por um crivo de demissão ilegal, você vai ser reintegrado. Se você passar em outro concurso público, não gostar e quiser voltar, se for estável no concurso passado, você vai ser reconduzido. Se você estiver em disponibilidade do serviço público e aparecer uma vaga, você vai ser aproveitado. Então, veja que são movimentações. Você pega aqui o servidor, coloca ele para cá, vem para cá, sai, volta. Isso aqui, são formas de provimento. É uma forma bem esdrúxula, eu sei, mas é uma forma que eu encontrei de explicar melhor para você, para entender. Porque se você compreender, meu irmão, e depois você apertar aqui na teoria, já era. Vamos lá. Nomeação. Resumir para você também, porque você sabe, né, que eu gosto muito de você. Então, nomeação, temos para o cargo efetivo e para o cargo em comissão. Cargo efetivo depende de concurso público e gera, depois de 3 anos, a estabilidade. Cargo em comissão prescinde, ou seja, dispensa concurso público, é indicação e não tem estabilidade. Aqui jaz a principal diferença entre cargo efetivo / cargo de carreira e o cargo em comissão. Positivo. Vamos lá, continuando. Vamos para a posse, que eu disse para você que é importantíssima, por isso que eu trouxe até de forma mais resumida. Posse é a forma de provimento onde você aceita de forma expressa as atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo de posse pela autoridade competente e pelo empossado. Ou seja, o prefeito vai assinar o termo de posse, você vai assinar o termo de posse e você vai começar a trabalhar. E qual que é o prazo da posse? Importante você anote isso, porque isso muda de acordo com o regime. Nós temos 30 dias para a posse. Professor, uma pergunta. Se eu não for para a minha posse, eu fiz tudo. Fiz a prova, passei, fiz as fases, passei, fiz os exames, passei, participei de todo o curso de formação. Mas no dia de tomar posse, eu não estava muito afim, eu não fui. O que acontece? Simplesmente se torna sem efeito a nomeação. Não acontece nada. Você só não vai mais ser servidor público, não vai ter nenhuma penalidade, não vai ter nenhuma desvinculação. Simplesmente você, como fala aqui no Ceará, nem fede, nem cheira. Ok? Continuando. O servidor apresentará, isso que é importante, no dia da posse, uma declaração de bens e valores que constituem patrimônio e também você irá declarar que você não tem outro cargo, ou se tem, você vai ter que realmente afirmar lá que você tem compatibilidade de horários para você acumulá-los, porque a regra é que não pode acumulação, mas toda regra do direito sempre possui a sua exceção. Atenção!
Prefeito e o presidente da Câmara são autoridades competentes para empossar. O prefeito, por exemplo, é o responsável por empossar os guardas civis municipais. Já o presidente da Câmara é o responsável por empossar quem? Os vereadores e assim por diante. Do exercício, que é o próximo passo depois da posse. Atenção, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições, logicamente, e começa a partir da data da posse. A partir dos 30 dias que você tem para tomar posse, começa a contar 15 dias para entrar em exercício. Então é importante que você coloque assim, ó, posse, 30 dias. Exercício, 15 dias. É a metade, não é isso? É a metade. Atenção, não poderá tomar posse, aqui eu quero que você coloque um PQP, porque é uma atualização da nossa lei, 2024, se não me engano. Não poderá tomar posse aquele que tiver sido condenado nas condições previstas na Lei Federal 11.340, que é a Lei Maria da Penha, por decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. Isso aqui é uma atualização da nossa lei. Artigo 22. O afastamento do exercício do cargo será permitido para... Vamos lá. Antes de ler sobre isso aqui, eu quero responder uma pergunta que eu fiz lá no comecinho. E se eu não tomar exercício, o que acontece? Eu tomei posse, professor, só que aí eu acho que não vou trabalhar não. O que acontece? Você será exonerado. Vou colocar aqui, ó. Ausência... Opa, ausência é igual exoneração. E lembrando, tá? Exoneração não é uma penalidade. Exoneração não é uma penalidade. Exoneração é uma forma de desvinculação que, inclusive, pode ser a pedido do servidor público também e não simplesmente ex officio, como é que no caso da falta do exercício ou da não completude, não aproveitamento do estágio probatório. Vamos lá. O artigo 22 fala o seguinte, sobre o afastamento do exercício, porque o exercício, entenda que ele é quando você está realmente trabalhando. Como diz aqui, é o desempenho das suas atribuições. É quando você está lá na rua, patrulhando, abordando. Só que existem alguns momentos, que é importante para fim de prova, que você não estará efetivamente trabalhando, mas vai contar como se estivesse. São os famosos afastamentos do serviço efetivo, tá bom? Do exercício. Veja bem, primeiro, quando será permitido? Para exercer outras atividades específicas, magistério, por exemplo. Permanecer à disposição de outra entidade estatal, ficar adido. Participar de competições esportivas oficiais, se for representar a Guarda Municipal em uma competição de corrida, de jiu-jitsu, que tem muito, tá? De algum tipo de atletismo. 4. Exercer cargo de provimento em comissão na administração federal, estadual ou de outro município. Nada impede de você, por exemplo, ser guarda municipal e ser convidado a tomar posse em um cargo público comissionado de secretário. Que legal. 5. Candidatar-se a mandato eletivo. Nada impede, mas inclusive eu quero que você coloque aqui também como PQP, porque um pouco mais na frente, quando tratarmos das licenças e afastamentos, enfim, nós vamos trabalhar sobre o mandato eletivo, principalmente em relação ao cargo de prefeito e o de vereador. É importante que você anote isso aqui para lá na frente você lembrar. Continuando, exercício de mandato eletivo, quando você é aprovado, realmente você é eleito, e atender convocação para o serviço militar em caso de guerras, por exemplo. Sobre o nosso famoso estágio probatório. Lembrando que aqui, ó, são partes mais gerais e eu vou bater nessas partes que eu coloquei como PQP mais na frente. Então é importante que você marque onde eu coloquei PQP. Coloque no seu material bem grande, PQP, passível questão de prova. Sobre o nosso famoso estágio probatório. Veja, o servidor que entrar em exercício de suas funções, ou seja, ele tomou posse em quantos dias? 30. Quantos dias para o exercício? 15. A partir do momento que ele toma, então, o exercício, começa a contar o seu estágio probatório. Veja, após ser nomeado, em virtude de haver logrado êxito em concurso público, ficará sujeito a um estágio probatório. Período, 36 meses, ou seja, 3 anos. Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação de desempenho no cargo e observar os seguintes critérios. Para que essa avaliação, professor? Para que você realmente, primeiro,
mostre que você tem perfil para trabalhar naquela instituição e que para você atinja a sua estabilidade, no caso aqui, a jurídica, aquela que você só sai realmente se for arrancado ou se você quiser sair praticando a besteira. Quais são, então, os critérios que serão avaliados no decorrer, na verdade, do seu estágio probatório? Olha aqui, vamos lá. Primeiro, assiduidade refere-se então a você cumprir o horário de trabalho, a você não faltar. Disciplina refere-se ao esforço em conhecer, compreender, cumprir as normas legais e regulamentares pelo cumprimento de ordens da chefia imediata e observações aos níveis hierárquicos. É o esforço empregado pelo servidor no cumprimento do código de ética da sua categoria funcional, no caso, sua guarda municipal. Capacidade de iniciativa, mais conhecida como proatividade, refere-se à capacidade para tomar decisões, a preocupação em adaptar-se e contribuir com seu interesse, esforço e preocupação para o sucesso do grupo e satisfação dos munícipes, ao interesse em buscar novos conhecimentos profissionais, visando o aprimoramento das rotinas de trabalho, bem como ao empenho em executar atribuições, buscando aprender e contribuir com o serviço de sua unidade de lotação, ou seja, ser proativo. Produtividade refere-se ao grau de atenção dispensado ao trabalho, uso de métodos e técnicas necessárias para a execução de suas tarefas. Responsabilidade, seriedade com que o servidor encara seu trabalho. Cuidado, zelo em relação ao que você tem como servidor público, aos seus deveres, aos equipamentos do município. Então, tudo isso aqui são requisitos de avaliação que serão levados em conta no dia do seu estágio probatório, ok? Veja que realmente eu trouxe para você um resumo, realmente de forma bem objetiva, bem cirúrgica, aquilo que vai ser cobrado na sua prova, ok? Vamos para a reabilitação e sobre a readaptação, que é a nossa próxima forma de provimento. É de boa, fique tranquilo. Vamos lá. Para os efeitos desta lei, considera-se reabilitação ocupacional o conjunto de medidas que visam o aproveitamento compulsório do servidor portador de inaptidão ou restrições definitivas de saúde em atividades laborativas compatíveis com a mesma. Por exemplo, você pode, em um processo de reabilitação ocupacional, passar por um remanejamento, uma readequação ou uma readaptação. Isso daqui é importante. Por quê? Porque é um diferencial. Nós, comumente, não temos a definição das reabilitações e readaptações dentro da lei. O nosso regime atual de Araquari trouxe, então, tanto a ordem, remanejamento, readequação e readaptação, quanto também você vai perceber que trouxe aqui as suas definições, principalmente da recapacitação, ok? Então nós vamos trabalhar isso aqui direitinho e lembre-se desse rol: remanejamento, readequação e readaptação. Remanejamento é quando você é movido ou de um local para o outro, uma movimentação física, ou quando você é remanejado para outro tipo de função dentro do que aceita o seu cargo. Readequação é quando você, por exemplo, é readequado em relação ao horário de serviço. Por exemplo, eu tenho um grande colega na Polícia Militar, onde eu trabalho atualmente em Fortaleza, Ceará, e ele, por alguns problemas que ele passou de ansiedade, perca de algumas pessoas próximas, ele foi medicamente instruído a não trabalhar mais no período noturno. Então ele só trabalha comigo de dia, de noite ele não trabalha mais. Ele foi readequado à sua nova situação. E a readaptação é a mesma situação, onde você é readaptado de acordo com as suas novas limitações ou de acordo com suas restrições pós algum trauma, por exemplo. Vamos lá. Artigo 35. Os procedimentos do artigo 34 desta lei, que é justamente os que nós acabamos de ver, serão acompanhados de uma recapacitação, onde consiste em promover o aprimoramento e a aquisição de conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento da nova atividade ocupacional, por meio de um treinamento e capacitação, conforme indicação, sendo que a administração dará dinheiro para que seja feita essa nova habilidade, esse novo conhecimento, e irá, logicamente, a recapacitação é responsabilidade da equipe do servidor do serviço público, no caso aqui do próprio município, através da sua equipe multiprofissional de saúde, e haverá, logicamente, o monitoramento dessa readaptação, para ver se realmente está cumprindo com os seus requisitos, cumprindo com a sua finalidade. Consiste no acompanhamento da evolução do quadro de saúde do servidor em seu ambiente de trabalho, bem como das atividades por este desenvolvidas durante o processo de reabilitação ocupacional. E teremos aqui os critérios do monitoramento, que é o período de duração, que será definido de acordo com a equipe
multiprofissional de saúde ocupacional, considerando as variáveis de cada caso. E aqui nós vamos tratar depois um pouco mais à frente de novo. E o monitoramento é de responsabilidade conjunta da chefia imediata do servidor, no caso aqui do chefe imediato do guarda municipal, e da equipe multiprofissional de saúde ocupacional do Departamento de Recursos Humanos do município, que faz parte da administração direta, sejam eles das autarquias ou do próprio poder legislativo ou das fundações. Olha, algumas partes, vou até apagar aqui, eu não vou focar tanta energia, tanta ênfase assim, porque apesar de eu mostrar para você, ela é necessária para a completude de um conhecimento, de um raciocínio, mas nem sempre é tão importante, tão realmente enfática para fins de prova, ok? Vamos lá, olha aqui, vamos para aqui, artigo 39. O servidor considerável insuscetível de reabilitação ocupacional será encaminhado à junta médica, ou seja, às vezes acontece uma situação com o servidor público que não tem como reabilitá-lo, que não tem como remanejá-lo, readaptá-lo. Realmente ele está incapacitado para o serviço. Nesse caso, ele será aposentado compulsoriamente por invalidez, de acordo, logicamente, com um parecer da Junta Médica Oficial do município. E o servidor aposentado por invalidez, em caso de reversão, que é outra forma de provimento que você volta da aposentadoria, porque você está ali apto então a voltar para o serviço, poderá ser submetido a um processo de reabilitação ocupacional a critério do médico pericial do município. Ou seja, se você, em algum momento, foi considerado como inválido, mas depois de outra avaliação foi visto que você era ainda apto para trabalhar, mesmo que seja em outra localidade, em outra função, você pode voltar, sim, através da forma de provimento de reversão. E você vai passar a critério do médico pericial para uma reabilitação funcional. Mais uma vez, fique com Deus, Deus te acompanhe, te guie, te guarde, te proteja e que você fique, então, firme, porque não acaba quando você perde, acaba quando você desiste. Não desista, porque você é implacável. Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto.